Oi, leitores! Bem-vindos ao canal Leitura Liz. Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu queria trazer hoje no vídeo para vocês dicas de 5 contos. Eu já tinha feito um vídeo de contos, indicando contos aqui para o canal. Eu vou deixar o link na descrição aqui para quem quiser ver, que foi o título 5 contos para ler na quarentena e alguns desabafos, né, onde eu tava grávida, inclusive, nesse vídeo, e eu tava indicando para vocês algumas leituras rápidas e desabafei algumas questões em que eu refletia sobre aquele período tão horrível que nós estávamos vivendo. Ainda estamos em pandemia, mas já tá bem melhor do que no tempo que eu gravei aquele vídeo. No entanto, eu quero hoje trazer dicas de contos temáticos. Naquele vídeo eu trouxe contos aleatórios, contos clássicos que eu gosto muito, né? Alguns dos meus favoritos da vida. Mas hoje eu quero trazer para vocês dicas de 5 contos que são leituras que a gente faz bem rápido, que tem a ver com a temática de terror, horror, mistério, pra gente ler neste mês em que é comemorado o Halloween. Então, gente, eu vou começar indicando para vocês o conto do grande mestre do terror, que é o Edgar Allan Poe. Eu li aqui nessa minha edição, que são Contos de Imaginação e Mistério, que é, na verdade, acho que o conto mais assustador da lista, que eu vou falar aqui pra vocês, que é O Coração Denunciador. Em algumas outras traduções, O Coração Delator. E, gente, esse conto é muito sinistro, é muito aterrorizante. Ele basicamente vai falar sobre um homem que vai narrar, um homem completamente louco, que ele tem uma certa obsessão pelo olho doente de um velho em que ele divide a casa. Na verdade, ele diz no conto que ele gosta até do velho, o que ele não suporta e o que perturba muito a mente dele é o olho defeituoso que esse senhor tem, né? Muito provavelmente acometido pela catarata ou alguma outra enfermidade ocular. E por ele achar aquele olho tão asqueroso e perturbá-lo tanto, ele planeja o assassinato desse idoso. Então o conto é ele narrando, tentando fazer com que o leitor não ache que ele é um louco, o que vai totalmente por água abaixo, porque ele é um completamente louco. E inclusive o final do conto deixa isso extremamente claro para nós. E nesse conto ele vai dizer como que ele fez para planejar a morte desse idoso, né? Eu não vou contar para vocês se ele chega aos finalmente, principalmente o final surpreendente e super insano desse conto, mas sem sombra de dúvidas é o conto que mais me deixa assustada, que mais me deu medo de todos esses 5 que eu vou indicar aqui para vocês. Então já começo indicando um super assustador aí para todo mundo, quem quiser ler. O outro conto que eu vou indicar pra vocês, eu não tenho aqui o livro, mas eu vou deixar a capinha em algum lugar da edição que eu li, que é A Morte Amorosa. Também não vou conseguir mencionar o nome do autor, mas é algo como Théophile Gautier, alguma coisa assim. Me perdoem se eu tô falando errado, que provavelmente eu tô, mas vou deixar o nome dele aqui na tela também pra vocês. E esse é um dos meus contos favoritos da vida, gente. Eu amo esse conto, A Morte Amorosa. Ele vai, resumidamente, falar sobre um padre que se vê apaixonado de repente. Então ele fica nesse impasse, né? Em seguir a vocação de padre, a castidade, ou vivenciar um amor proibido, né, que ele sente assim de uma maneira muito intensa e perturbadora. Só que essa figura da mulher amada, ela é conhecida, ela não tem uma fama muito boa, digamos assim, né? Ela tem uma fama assim mais assim de libertina e de coisas bem assim misteriosas acontecendo em torno dela, né? Até que chega a determinado momento, ele consegue resistir bastante aí à tentação, mas chega um momento em que essa mulher morre, ou pelo menos acreditamos que ela morre. Você precisa ler porque o conto ele é bem maluco, sabe? E esse padre, ele vai ser chamado para fazer, né, a unção ali final, né, rezar sobre o corpo dessa mulher amada.
E aí, gente, o que vai acontecer depois desse fatídico dia em que ele vê o corpo dessa mulher amada é muito louco, né? É um conto que você fica em dúvida junto com o personagem do que é real e do que é ilusão. E o personagem, ele vai se confundir em alguns momentos na vida dele sobre o que é sonho e o que é realidade. Outrora ele sonha que ele tá vivendo o real, outra hora a realidade dele é um sonho, então fica muito maluco, mas é tudo muito bem escrito. É uma escrita assim impecável, o final do conto eu também acho sensacional e eu indico ele pra todo mundo, é um dos meus contos favoritos da vida, inclusive. Terceiro conto que eu quero indicar aqui pra vocês é um da maravilhosa Lígia Fagundes Telles, que eu li aqui nessa edição, que se chama Venha Ver o Pôr do Sol, e é justamente esse o conto que eu quero indicar pra vocês, Venha Ver o Pôr do Sol. É um conto nacional, né? A Lígia, ela é uma super dama, ainda está viva, maravilhosa, aqui da literatura do nosso país. E esse conto, gente, ele é muito impressionante, porque ele vai tratar de um relacionamento abusivo e as consequências desse relacionamento abusivo. Você tem ali um personagem, que é o Ricardo, e ele insiste muito em ter um último encontro com a Raquel, né, que é uma ex-namorada. A Raquel, no conto a gente fica sabendo que ela reluta muito, ela não quer ter esse encontro, mas por uma grande insistência aí do Ricardo, ela acaba cedendo. Só que esse encontro é num cemitério muito antigo, um cemitério abandonado, e lá você vai ter um diálogo que fica claro a toxicidade daquele relacionamento. Infelizmente, muita gente vive relacionamentos abusivos e a gente vê aí a taxa de feminicídios crescendo, o que é uma lástima que a gente não tem nem palavras para descrever, né, o quanto isso é tenebroso mesmo e infelizmente uma realidade. Então o conto ele pega elementos, né? A Lígia ela fez esse conto com uma linguagem super acessível, né? A grande parte da estrutura dele é feita através de diálogos mesmo, então ele é um conto super fácil de ler, com um desfecho assim impressionante. E a atmosfera é super macabra, né? Não só por estar num cemitério, né? Mas pelo que você vai interpretando ali do diálogo desses personagens. É muito assustador. E eu recomendo que vocês leiam também. E serve também de um alerta, né? Pra gente tomar muito cuidado com certas situações da nossa vida se nos envolvermos por algum incidente terrível em algum tipo de relacionamento abusivo. Então, vale muito a pena esse conto. Pessoal, o quarto conto que eu vou indicar pra vocês é também de um grande mestre do terror, que é o H.P. Lovecraft, que eu li aqui nessa edição, que se chama Os Gatos de Ultar. Esse conto vai contar a história de um lugar chamado Ultar, em que... Então, gente, nesse lugar tem um casal de idosos que tem umas práticas assim bem peculiares e macabras de matar gatos, felinos. Então todo mundo se preocupa bastante quando some algum gato, mas ninguém tem coragem ali no local de confrontar esse casal de idosos. E os gatos, quando morrem, né, eles emitem rugidos e urros assim, sons muito grotescos. Então o vilarejo ele fica sempre meio abalado pela atmosfera sombria desse casal. Até que chega nesse local um grupo que tudo indica serem de ciganos, né? E um garoto daquele pessoal, né, dos ciganos, ele tem um gatinho que de repente some. E esse menino, que é um menino órfão, né, bastante esquisito, quando ele percebe, sente a falta desse gato, que não aparece de jeito nenhum, e todo mundo fala que provavelmente foi o casal de idosos que pegou esse gato e provavelmente matou esse menino, que é uma criança. Ele começa a fazer alguns tipos de orações bem macabras, né? E olha pro céu e faz orações. E aí, a consequência disso é a parte de terror, assim, né? Do conto. Então, quando esse pessoal, esses ciganos, eles vão embora, todos os gatos desaparecem. De uma vez, assim. Todos os gatos de Ultar desaparecem. Mas aí... vocês precisam ler o conto para saber o final. Não vou falar mais porque ele é super curtinho e eu espero que vocês leiam porque ele é assustador também.
E o último que eu vou indicar pra vocês, pessoal, é do Valcir Monteiro, A Matinta Pereira do Acampamento, que faz parte de um livro chamado Visagens e Assombrações de Belém. Eu não tenho esse livro, também vou deixar a capa em algum lugar aqui pra vocês. E vai contar a história de uma lenda, né, da Matinta Pereira, que é uma lenda popular aqui no meu estado. E eu vou indicar também, acho importante indicar, assim, autores da sua região, né? Não vou falar muito sobre a lenda da Matinta, porque eu quero que vocês leiam esse conto. E também quem não é daqui, né, quem não conhece a história, tem muita coisa na internet, mas é muito interessante, é muito bacana. E eu espero também que vocês gostem. Todos os links que eu encontrar na internet eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês terem acesso à leitura desses contos, tá? Um grande beijo para vocês. Fiquem todos bem. Tchau, tchau.